Bom dia, caros pré-adolescentes. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Bom dia, pré-adolescentes. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fernando Cardoso, juntamente com o Abraão. Nós somos aqui professores de vocês na classe de pré-adolescentes. E hoje nós estamos estudando qual lição? Hoje é a lição número 6. Certo. Qual é o título da nossa lição de hoje? O título da lição, o tema é O Evangelho em Éfeso e o Revestimento de Poder. Que bênção, glória a Deus. Vocês estão estudando a lição falando sobre recebendo o batismo no Espírito Santo. Então, fiquem ligadinhos porque hoje a aula está demais. Inclusive, nós teremos aqui a presença ilustre de um homem que vem diretamente do túnel do tempo. Sim, o viajante do tempo estará entre nós. Daqui a pouco, não perca, porque nós vamos saber um pouco mais sobre esse assunto. E também nós teremos algo muito especial, né? Com toda certeza. O que você trouxe aí? Eu trouxe um lencinho, não é de Paulo, é do meu filho, mas para mostrar a vocês que algo do tipo pode curar enfermos e expulsar demônios. Isso daí faz alguma coisa do tipo? Só limpar o nariz do meu filho. Certo, então vamos começar a aula de hoje. Prepare a sua Bíblia, a sua revista, porque a nossa aula já começou. Para nós começarmos a aula, também eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos visitantes. Temos muitos visitantes ali. Dá boa-vinda para eles. Boas-vindas, visitantes. Sejam bem-vindos. Fique à vontade para aprender da palavra de Deus. Comenta, deixa o like, compartilha também. Você que é da nossa igreja para adolescente, manda para os seus amigos, manda para os seus colegas para participar e aprender mais sobre o reino de Deus. Exato. Seja um missionário com o seu celular, né? E vamos começar também com uma oração. Vai lá, Fernando. Amém. Senhor nosso Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, e agradecemos ao teu nome por mais essa manhã maravilhosa e essa oportunidade de aprender mais sobre a tua palavra. Que o Senhor venha derramar sobre os nossos corações graça, sabedoria e o teu poder, Senhor, para operarmos neste tempo com total, Senhor, autoridade sobre a tua palavra e sobre o poder do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E a nossa aula de hoje fala sobre Éfeso, né? Éfeso? Por que Sim. Não pode ser outra cidade? Tem que ser Éfeso? Tem que ser Éfeso, exatamente Éfeso. Por quê? Por que não em Cariacica, por exemplo? É porque realmente a lição é Éfeso, né? Não é Cariacica. Exato, porque Deus quis assim, né? E Então, você sabe onde fica Éfeso? Eu sei. Sabe aonde Sei. é? Na página 92 da nossa Bíblia Devocional Robert McShane. Exatamente não, né? A página 92, muito engraçado. E, inclusive, capítulo 19, tá? Para vocês ficarem dentro da lição. Não é esse Éfeso que nós estamos falando, obviamente. É desse Éfeso, livro de Éfeso, é dessa igreja, inclusive, neste local. Mas nós vamos descobrir um pouquinho mais vendo no vídeo aí, falando sobre o local de Éfeso, como que era, e sobre suas particularidades, né? Exato. Vamos ver um pouquinho mais sobre esse assunto ali? Roda a vinheta. E aí galera, hoje estamos prestes a embarcar em uma viagem emocionante ao passado e descobrirmos algumas curiosidades incríveis da antiga cidade de Éfeso. Essa cidade era um verdadeiro tesouro histórico e cultural. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer mais sobre ela. Então venha comigo! Éfeso, localizada na Ásia Menor, era simplesmente incrível. Seu esplendor e riqueza cultural a tornavam uma das cidades mais importantes da antiguidade. Uma das maiores atrações de Éfeso era o Templo de Ártemis, mais conhecido na Bíblia como o Templo da deusa Diana. Ele é inclusive considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele era gigantesco e era dedicado à deusa da caça e era simplesmente uma construção impressionante. E agora vamos caminhar pela Rua de Mármore de Éfeso. Essa avenida era toda feita de mármore. Sim, mármore. E era um ponte para compras e passeio em Éfeso. Essa é para os amantes de livro. A biblioteca de Celso era um verdadeiro paraíso do conhecimento, com mais de 12 mil rolos de pergaminhos, manuscritos,
Com certeza era muito impressionante, não é verdade? E se liga no espetáculo! O Grande Teatro de Éfeso tinha espaço para mais de 25 mil pessoas e era palco de peças de teatro, evento esportivo e discursos políticos. Agora, essa é a parte mais incrível da história. Em Éfeso, onde a magia e o paganismo eram fortes, o poder do Espírito Santo foi o que brilhou mais forte. A maioria de todas essas construções não passam de ruínas. Por exemplo, o templo da deusa Diana. Olha só o que sobrou deste templo, nada praticamente, não é mesmo? Mas os milagres e transformações que ocorreram na cidade de Éfeso, com certeza, chega até nós nos nossos dias. Glórias a Deus pelo Espírito Santo que operou milagres naquela cidade. Éfeso é realmente uma cidade impressionante, cheia de curiosidades e maravilhas históricas. Espero que vocês tenham curtido essa viagem no tempo. E é isso aí, galera! Se vocês repararam bem na cidade de Éfeso, era uma cidade completamente pagã, né, idólatra, Sim, que adorava a Diana, né, ou conhecida como a rainha dos Efésios. sim, Uma cidade que proporcionou, como nós vamos ver na lição a seguir, inúmeros desafios a Paulo. sim, Homens extremamente teimosos, supersticiosos, sim. né, onde Paulo teve desafios, mas Sim, porque naquela cidade eles já tinham um conhecimento sobre arrependimento. Porque Exato. imagine, por exemplo, você chegar e falar bem assim, ó, arrependa-se e creia no evangelho, né? Qual é o evangelho? O evangelho que Jesus Cristo veio, morreu pelos seus pecados e que hoje você tem que ter uma nova vida diante de Deus. Você só pregar isso. Mas imagine você pregar isso para um grupo de pessoas que é completamente devotado a demônios, né? Os demônios, eles iludem aquelas pessoas, eles fazem aquelas pessoas servirem, como nós vimos aí na imagem, a deuses que não são deuses, né? exatamente. Tanto que eles acreditavam que Diana era a deusa da fertilidade, né, que ia proporcionar prosperidade, bons relacionamentos, né, e tanto que o próprio comércio da cidade girava somente em torno dessa deusa, né? Como o irmão Abraão falou, é uma cidade com extremos desafios, com muita operação maligna, mas onde Deus proporcionou um grande avivamento, Exato. grande transformar de vidas. Exato. Então nós temos aí quem? Quem é que foi até lá? Paulo. Paulo, ele ouviu a voz de Deus, obedeceu ao mandamento do Senhor Jesus Cristo de ir por todo mundo, pregar o evangelho Exato. a toda criatura, só que ele também obedeceu uma outra ordem do Senhor, que foi esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos com poder. Então, nós vemos ali Paulo saindo ali do local que ele estava, né, e indo para essa região completamente pagã, né, com muita superstição, e ele encontrando muitas oportunidades para pregar e pregar com autoridade e poder do Espírito Santo, né? Porque Exato. ele pregar assim de qualquer forma ali não dava. Ali foi uma pregação extremamente séria, com muita Sim. atuação do alto, do Espírito Santo. E naquele local não tinha só Paulo, né? Tinha outros irmãos que também estavam pregando a respeito de Cristo, não tinha? Exatamente. Tanto que tinham irmãos que pregavam a respeito de Cristo, que nós vamos ver aqui que eles não conheciam o Espírito Santo. Certo. Me explica um pouco mais sobre isso daí. O que aconteceu lá? Alguma coisa, né, muito de errada Aham. aconteceu, que faltou uma parte do conhecimento aos irmãos. O irmão começou a pregar o que lá, por exemplo? Não se fala ao certo, mas possivelmente alguns irmãos, né, que eram adeptos ou discípulos de João Batista, que pregaram sobre aquela região. E quando Paulo chega em Éfeso, ele se depara, né, com esses irmãos. Ao total, era 12 discípulos. Certo. E Paulo faz uma pergunta interessante. Paulo chega e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Adivinham o que eles responderam, Abraão? O que eles responderam? Responderam de uma forma maravilhosamente vazia. Nós nem conhecemos ou sabemos que haja um Espírito Santo. Meu Deus. Graças a Deus que aqui não tem a pré-adolescentes que não saibam disso, né? Todos aqui sabem sobre o batismo com o Espírito Santo, sabem da necessidade de buscar o batismo com o Espírito Santo, não é mesmo? Exato. E nesse momento aqui, Paulo ele indaga a eles perguntando
No que vocês foram batizados, então? Vocês Por- E eles falam no batismo de João, de arrependimento, né? Aham, Como vemos sim. que é sumo importante esse batismo. Aham. E nesse momento, Paulo, ele ensina a eles o que é o Espírito Santo, ele passa o conhecimento. Aham. E nesse momento vemos aqui que esses homens, depois de passar esse conhecimento, eles entenderem, eles creram e Aham. receberam Aham. a virtude, o poder do Espírito Santo e foram Sim. ali completamente revestidos pelo Espírito Santo. Certo. E nós temos que entender também que não é somente uma questão de eloquência, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, algum pregador pregando com muita autoridade, assim, em público, né? Ele pregando com muita maestria, vamos colocar assim, com muita... Como o irmão Apolo. Exato! Como que Como- foi essa história do Apolo? Apolo, ele era como esses Do discípulos mesmo aqui. local, inclusive? No mesmo local. Ah. Apolo pregava, a Bíblia diz que ele pregava com muito poder, com muito conhecido Aham. nas escrituras, porém apenas conhecia o batismo de João. Só uma parte do caminho que ele Só uma parte do caminho. Ele só pregava uma parte da Bíblia. Exatamente. Aham. Ele pregava Cristo Jesus, Aham. mas não pregava a promessa que Jesus veio. Eu os enviarei um consolador. Certo. Então eles ficavam igual órfãos, né? Eles Exatamente. tinham metade ali e não tudo. Exato. E aqui, da mesma forma que esses discípulos aprendem, Apolo também aprendem Aham. e recebem o poder, né, o batismo com o Espírito Santo. Inclusive, vamos agora chamar o próprio Apolo para participar aqui conosco. Exato, um convidado ilustre para mostrar para vocês como que aconteceu isso naquela época. Vamos. Epa, está aqui, ó, entre nós, Fernando. É ele mesmo, ó. É o Apolo. Apolo, um convidado especial nosso, direto do túnel do tempo. Exato. Aqui nós temos aqui, ó, os irmãos que você vai falar um pouco sobre a sua experiência com batismo no Espírito Santo. Exato. Aquela parte ali, ó. Os irmãos Os estão irmãos ali estão dentro. ali dentro. Você está aqui na Igreja Assembleia de Deus Marcos do Evangelho. Seja muito bem-vindo, Apolo. Meu nome é Abraão. Você está falando português, inclusive. Esse é o Prazer, Fernando. eu sou o Fernando. A Tudo gente bem? se cumprimenta aqui com as mãos As mãos. assim. Tudo bem? Ele tá meio confuso, gente, que ele não é dessa época. Mas ele só vai responder algumas perguntas bem breve. Isso daqui é para você falar com eles. Eles vão ouvir você aqui. Entendeu? Você tem que falar aqui. Não, é do outro lado. É aqui, ó. Fala com eles lá. Mas Você fala com a boca, você Vocês- falar. vocês, qual o intuito de tudo isso aqui? Não precisa me explicar, mas por que vocês me chamaram aqui? Eu já não tô entendendo nada do que tá acontecendo, mas por que vocês me chamaram aqui? Nós estamos aqui para você responder 3 perguntas pra gente do seu tempo, para ajudar os pré-adolescentes. Vamos lá? Exato. Ok, vamos. Eu gostaria que você respondesse a primeira pergunta para mim, relacionado ao batismo de João. O que seria o batismo de João, a importância dele? João Batista? Exato, Que João batizava Batista. no Jordão? Exato. Último profeta? O último profeta. Nossa, muito sensacional. O batismo ele significa o novo nascimento. Jesus falou isso. Jesus falou para Nicodemos sobre esse nascer de novo da água e do Espírito. O batismo é uma referência a isso, a você nascer de novo nas águas. É você mostrar ao mundo que você agora não é mais escravo do mundo, agora você está aceitando a Jesus. Exato. É uma confissão. Certo? É isso. Isso aí, perfeito, isso. irmão. É isso então que significa o batismo nas águas? Com De certeza. João? Um arrependimento, uma confissão pública de arrependimento. De arrependimento. Entendi. Muito bom. Vamos para a segunda pergunta. Vamos. Eu fiquei sabendo aqui, lendo, que você não conhecia o batismo no Espírito Santo. É verdade? Eu não conhecia nem o Espírito Santo. Meu Deus. Eu Qual foi apenas- sua reação a descobrir o batismo no Espírito Santo? Nossa, foi algo fantástico. Eu conhecia apenas as Escrituras. Eu falava sobre Jesus apenas nas Escrituras. Mas quando o Espírito Santo veio sobre mim, quando eu tive a oportunidade, através de Paulo, de receber o Espírito Santo, minha vida transformou.
Eu comecei a enxergar tudo agora com uma visão diferente. Fala mais perto do microfone, o Apolo. É mais Eu próximo. comecei a enxergar tudo de uma maneira diferente. Uhum. Parece que eu fui revestido de um poder, Uhum. de uma presença de Deus que se manifestava quando eu pregava. Minhas pregações não passaram a ser apenas as escrituras. Minhas pregações agora envolviam poder. Que bênção. Pessoas passavam a chorar, se quebrantar. E não só isso. Uhum. O Espírito Santo, através de mim, me usava em dons. Olha Dons. só. Os Glória a dons Deus. começaram a Que fluir bênção. na minha vida. Foi algo sensacional. Muda completamente a nossa vida. Que maravilha. Amém. Terceira pergunta, Apolo. Qual a diferença do batismo de João e no Espírito Santo? Qual foi a diferença que você sentiu? O batismo de João, como já foi falado, ele é um anúncio do arrependimento. É você nascer de novo, você se arrepender e nascer das águas. O batismo do Espírito Santo é diferente. O batismo do Espírito Santo é a presença de Deus invadir a sua vida. É a presença de Deus fazer parte do seu ser. É a partir de agora Deus está a todo momento pulsando dentro de você. Então há essa grande diferença. Vocês precisam de mais alguma coisa eu aqui? Irmão, eram essas 3 perguntas aí. Você está muito E que atarefado, nos né? ajudou bastante, não foi, Muito. pré-adolescentes? Nos ajudaram muito. Muito obrigado pela sua participação aqui. Pode me devolver o microfone, que você vai ser teletransportado Exato. em 3, 2, 1 e... Pum. Pensa aí, nós tivemos aí Apolo aqui entre nós, né? Tava meio confuso, né? Mas passou com toda certeza uma explicação muito boa para vocês, né, para adolescentes? Eu espero que todos tenham aproveitado e aprendido aí com ele, né? Exato. E, Fernando, tudo era flores ali para Paulo naquele local? Com toda certeza não, né? Aham. Como não é para nós nesse tempo. Certo. Na cidade de Éfeso, Aham. Paulo, ele começa a pregar, ele fica num período de 3 meses, Uhum. pregando numa sinagoga em Éfeso. E ele encontrou muitas dificuldades, né? Muitos homens teimosos, né? Resistiam, falavam mal da palavra. E ali a gente vê Paulo fazendo algo muito interessante. O quê? Paulo, ele pega os seus discípulos e vai embora daquela sinagoga. Aham. E ele chega numa sinagoga, em uma escola, né, de um homem chamado Tirano. Puxa, que nome é esse? Tirano. Um nome muito bonito. E ele recebeu ele bem? Pelo nome, né, a gente espera coisas ruins, né? Aham. Mas foi muito bem recebido, né? A mãe desse rapaz estava muito inspirada. Por que alguém iria chamar o nome dele de tirano, né? Vou O colocar nome- o nome do meu filho aqui, ó, ditador. Olha o nome feio. Mas Paulo, ele começa a pregar na escola de Tirano, e ali nós vemos que naquele local, né, numa escola completamente diferente, não era uma sinagoga em si, começa a acontecer um mover do Senhor. Paulo prega ali durante 2 anos, Uau. ininterruptos. Certo. Ali onde acontece um mover de Deus extraordinário, Abraão. Que bênção, glória a Deus. E como que foi ali depois disso que ele começou a pregar? O Espírito Santo começou a agir muito na vida daquelas pessoas ou não? Com toda certeza começou a agir muito. Ainda que na escola de Tirano, ainda tinha pessoas resistentes, pessoas que não queriam saber, Sim. duras de coração, mas ainda assim, Deus operou de forma extraordinária. Pessoas foram transformadas a partir daquele momento, quando Paulo muda de local. Certo. Pessoas são alcançadas pelo Espírito Santo. Certo, que bênção, né? Glória a Deus. Então eles ali acreditavam em Jesus Cristo como Salvador, no batismo de João para arrependimento, e depois eles começaram a crer no batismo com o Espírito Santo. Exato. Quando eles passaram a crer no batismo com o Espírito Santo, Né? Aham. algo diferente começou a acontecer naquela cidade. Agora eu tenho uma pergunta para você e para vocês aí. Vamos lá. Como Paulo fazia com que eles recebessem o Espírito Santo? Paulo, ele fazia como para eles receberem o Espírito Santo? Tinha alguma coisa que Paulo fazia para eles receberem o Espírito Santo? Respondam aí no chat. O que Paulo fazia para eles serem cheios do Espírito Santo? Vou dar 5 segundos para vocês responderem aí. 5 segundos já foi. Já foi?
Então, o que Paulo fazia para eles receber o Espírito Santo? Imposição de mãos. E aí? Eles responderam, será imposição de mãos? Rapaz, eu acho que, com toda certeza, né? São bem inteligentes. Leram a revista, a lição? Sabem disso? Que é através da imposição de mãos. Parece um gesto tão simples, né? Exato, Parece né? algo assim, porque a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? Então, a imposição de mão, quem diria, do apóstolo Paulo, fazia com que aquelas pessoas recebessem, né, o Espírito Santo. Mas as mãos dele tinham alguma coisa de especial, Fernando? Alguns acreditam que tinham, né? Ele era tipo um super-herói, tinha poder nas mãos deles, né? Mas se fosse hoje, Sim. fosse Paulo, será que dava para cortar a mão dele para a gente fazer o mesmo? Mas como assim, gente? Cortar a mão de Paulo. Paulo, chega aqui. Aí pega uma Empresta faca. sua mão. Me dá. Pai do Senhor, se fosse Paulo hoje em dia, então hoje nem daria as mãos às pessoas. Daria eu só... Cumprimentaria de... Será que ia funcionar do mesmo jeito? Será que funcionaria? Se decepassem a mão do apóstolo Paulo... E saíssem impondo as mãos, será que o poder funcionaria do mesmo jeito? E aí? Vocês acham que sim ou que não, hein? Será que eles imaginam ali a resposta? Teve alguns, naquela época, inclusive, que daqui a pouco a gente vai responder, né, essa pergunta. Se decepássemos as mãos de Paulo, elas... Sairiam curando por aí? Ou não? Enquanto eles vão respondendo, a gente vai falar que teve outras pessoas que faziam da mesma forma. Exato. Né? Nós vemos, por exemplo, Ananias. Ele orava, né, com imposição de mãos. E sobre Paulo, ele fez isso com Paulo. Exatamente. Né? Quando Paulo ele na cidade, na estrada para Damasco, né, ele cai, ele fica cego ali. Então, Ananias faz o mesmo procedimento, né, para curar ele, para receber o Espírito Santo, imposição de mãos. Imposição de mãos. Então, e aí? Já colocaram a resposta aí? As mãos decepadas de Paulo também batizam com o Espírito Santo? E a resposta é... Não. Um sonoro não! Gigante, bem grande. Não. Não estava nas mãos de Paulo, Certo. mas era a autoridade espiritual de Paulo, né? A unção que ele tinha para fazer. E a autoridade espiritual, né, ou unção, é simplesmente, é como se fosse um crachá. Eu tenho capacitação para fazer isso aqui. Então, era sobre esta unção, sobre essa autoridade, sobre a obediência ao Espírito Santo. Muito importante. A obediência ao Espírito Santo. Muito importante, né? O Espírito, ele é santo. Então, uma das partes principais para você ter o Espírito Santo é você também ser santo, né? Exato. Que bênção, glória a Deus. Então, aí, até aqui nós já tivemos muitas lições importantíssimas. E aí, você também quer ter mãos santas que batizam com o Espírito Santo, que curam enfermos, que, né, agem assim como Paulo agia naquele local, levando outras pessoas ao arrependimento, ao evangelho de Cristo, ou não, né? E Exato. qual é a receita? Como eles tinham isso tudo? A busca sedenta, a fome, a sede pelo Espírito Santo, por Cristo Jesus. Como Abraão disse agora, é algo muito interessante, porque vocês estão na escola, você vê em seus colegas, quantos que vocês não convivem, né, uma parte do seu dia, estão precisando de curas na casa deles, muitas das vezes, e vocês têm que ser o canal para esse poder, para essa unção se alastrar sobre a vida dessas pessoas, certo, Abraão? Certíssimo, é exatamente isso. E você vê que aquelas pessoas que receberam ali, os efésios, eles também estavam dispostos a receber. Exato. Né? Eles estavam ali crendo no arrependimento, eles estavam crendo no arrependimento pregado por aquelas pessoas, né? Mesmo ali não sabendo de tudo ali sobre o caminho de Jesus Cristo, eles receberam de bom grado a palavra no seu coração, eles não duvidaram e receberam ali o batismo com o Espírito Santo, né? Então, é preciso nós sermos o quê? Firmes e constantes. Para nós recebermos o Espírito Santo. Então, o que nós mais precisamos? Fernando? O que nós mais precisamos é do Espírito Santo sobre nossas vidas. Porque ele traz
o amor verdadeiro, que é o dom Certo. perfeito, né, o maior dom. Aham. E nós precisamos disso na nossa vida. E não só isso, ele atribui inúmeras bênçãos, né, uma maior proximidade diretamente com o Pai. Com o pai. E precisamos do Espírito Santo para viver todos os dias, Uhum. né? Não só no culto de domingo, né? Ou nos cultos de orações, é todos os dias. Ele tem que estar com você, juntamente com você e dentro de você. Exato. E agora nós vamos para o ponto 3 da nossa aula. Exato. Os sinais da ação do Espírito entre os efésios. Aqueles moradores ali, eles eram muito supersticiosos. Vocês viram, eles adoravam a vários deuses, inclusive a deusa Diana. Era uma das suas principais, vamos colocar assim, atração, né? Exatamente. Para vocês terem noção, o avivamento em Éfeso, através de Paulo, em 2 anos, foi tão intenso, que vou usar como exemplo, tá? É a toalhinha do meu filho, o lencinho dele. Vocês já imaginaram que algo do tipo pudesse curar um enfermo ou expulsar demônios? Pois é, né? Olha só. Pra você ter noção, era tão intenso que as pessoas repartiam, né, os aventais, as roupas de Paulo, pegavam os seus lenços, materiais Ele do usava pessoal, ali, depois dele pregar, ele pegava. e passava, e glória a Deus, e vamos lá. É. E as pessoas levavam. A Bíblia diz que quando isso estava chegando perto, as Olha só. enfermidades fugiam e os demônios batiam em retirada. As pessoas tinham algumas ali que achavam que aquilo era mágico, inclusive. Eles acreditavam que eram palavras que faziam isso acontecer. E o que aconteceu com um deles que achou que era só você falar palavras que o espírito maligno já saía? Então, havia alguns filhos de Seva, o nome dele é Seva, Ah, que eles eram mágicos, né? E eles acreditavam que Paulo fazia magia. aham. Era um truque, igual o Abraão falou, um truque de mágica, algo do tipo. E eles tentaram fazer isso sem a autoridade do Espírito Santo, E o que sem aconteceu? compreender. Eles foram tentar expulsar um demônio de um rapaz. O que aconteceu é que o demônio disse o seguinte: conheço Jesus, sei quem é Paulo, vocês quem são? Eles foram escorraçados pelo aquele endemoniado, Aham, eles apanharam do endemoniado aham. e saíram ali constrangidos, sem roupa, Exato, correndo pela cidade. exato. Algo muito sério. Então nós vimos aí que aquelas pessoas daquela cidade, então, elas foram muito abençoadas, né? Pelo poder do Espírito Santo. E o que acabou acontecendo no final? Um homem chamado, né, Demétrio começou a causar aí um alvoroço, porque ele estava preocupado que o templo da deusa Diana, né, fosse esquecido, Sim. esvaziado ou destruído. Mas o principal é que ele estava precisando. Dinheiro, porque a economia da cidade girava em torno dos ídolos que ele produzia, Aham. que ele era um ourive, né? Um ourive é um homem que fabricava ouro, prata, Sim. né? Coisas assim do tipo. Aham. E ele começou a juntar alguns que estavam ali pensando da mesma forma e causar uma contenda tão grande, que as pessoas lotaram o teatro, E ficaram fazendo o quê? gritando durante 3 horas. Grande é a rainha Diana dos Efésios, Meu grande é a Deus. deusa Diana dos 3 Efésios. horas? 3 horas E sem hoje parar. a gente não consegue 3 horas ficar num culto, né? Louvando a Exato, Deus, né? às Glorificando a vezes. Deus. Exato. Paulo estava naquele teatro. E o que aconteceu depois disso? Paulo, ele iria falar com a população, só que os discípulos não permitiam, porque estava muito nervosa, muito alvoroçada. Ele poderia ali ser, né, machucado, apedrejado, como aconteceu inúmeras vezes com ele. Aí ele foi embora daquela cidade depois. Passa um tempo ali, ele vai para embora daquela cidade, ele vai correr as regiões da Macedônia, da Grécia, pregando o evangelho com muito poder. E naquele local as pessoas continuaram crentes ou não? Continuaram. Glória a Continuaram. Deus. Há Aleluia. registros que o avivamento em Éfeso percorreu por 50 anos, Glória a Deus. sem parar, Aleluia. né? Para nós é muito tempo, Aham. mas poderia ter continuado mais, É. com toda certeza. Sim. Então vamos para a nossa conclusão da aula de hoje. Mas antes de concluir, vamos falar sobre as ofertas. Exato. Quem é cheio do Espírito Santo, ele com certeza também distribui aquilo que ele tem com os outros, com as pessoas. E qual é a melhor de nós contribuirmos? Qual é a melhor forma de nós contribuirmos se não é
na igreja, né? Exato, Na casa né? que o Senhor escolheu para colocar o seu nome, né? O nome de Cristo está aqui nesse local, na Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, Assembleia de Deus, né? Exato. Então, como faz para você ofertar? É o QR Code, também temos as nossas contas bancárias aparecendo aqui embaixo. Nós temos também o Pix, o PicPay, ou você pode trazer também no nosso culto hoje à noite. Mas não deixe de contribuir, por quê? Porque Deus ele promete abençoar 100 vezes mais nesta vida aquele que contribui generosamente na casa do Senhor. Não é verdade? Exato. Vamos ouvir um louvor enquanto isso. Mostra-nos o teu poder, o que vais fazer. Mostra-nos a tua glória vindo. Mostra-nos o teu poder, mostra-nos o que vais fazer, mostra-nos a tua glória vindo. Vamos lá, clame que seja hoje, que venha hoje. Que venha hoje, que venha agora, com sua glória, nos incendeie com chamas novas. Que venha hoje, que venha agora, com sua glória, nos incendeie com chamas novas. Aonde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, tem brasa. Aonde tem brasa, tem glória. E a glória está na casa. Aonde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, tem brasa. Aonde tem brasa, tem glória. E a glória está na casa. Glória a Deus, você que ofertou, que Deus continue te abençoando poderosamente. E a conclusão, qual é a conclusão? A conclusão é que nós precisamos ter uma vida de poder e autoridade em Deus, né? A mesma que esteve sobre a vida de Paulo, A mesma. a mesma Glória a de Deus. Paulo, de Aleluia. Apolo, de todos, É. né? É o mesmo Deus, Aham. é o mesmo Espírito, não é? Mesmo Senhor. Então, as mesmas mãos que foram colocadas lá sobre a, né, foi vindo Ananias sobre Paulo, Paulo Sobre sobre todos. Timóteo, Jesus Timóteo fez sobre com tal. todos também, né? Aham. Então, assim, E é a até mesma hoje. autoridade. Aham. Estamos sobre essa mesma autoridade, não mudou nada. Não deixe que o seu coração mude, né? Faça como Paulo, como Apolo, como os discípulos aqui de Éfeso. Deixa Deus te usar, né? Isso aí. Seja um canal de bênção. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe você. Tem mais alguma coisa para falar, Fernando? Não, que Deus te abençoe, né? Que possa agraciar a sua vida e que você possa, né, ser como Paulo ou como Apolo. Amém. Glória a Deus. Vou pedir para você fazer a oração também para finalizarmos essa aula. Amém. Amém? Amém. E é isso. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, te louvamos e glorificamos mais uma vez por esta aula, Senhor, a qual todos nós aprendemos muito, Senhor, sobre a Tua palavra. Que o Senhor venha estar abençoando todos esses pré-adolescentes, os visitantes, Senhor, que o Senhor possa estar agraciando a vida de cada um, Senhor, com o Espírito Santo. Que o Senhor possa proporcionar, Senhor, o batismo no Espírito Santo para aqueles que não têm, Senhor. Proporcionar esse revestimento, Senhor, essa unção maravilhosa. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Deus continue abençoando a sua vida. Até uma próxima. Tchau. Tchau!